Bom dia, pessoal. Nessas primeiras semanas de aula, né, nessas primeiras 3 ou 4 semanas de aula, a gente está fazendo uma revisão de teoria de conjuntos de um ponto de vista ingênuo ou intuitivo, né, ou seja, não axiomático, né. Antes da gente iniciar o estudo da teoria de conjuntos axiomática, com base numa linguagem lógica formalizada, né, uma coisa mais rigorosa, mais formalizada, do ponto de vista lógico, né, e axiomático, antes de iniciar esse processo e começar a aprender a fazer demonstrações formais, a gente está revisando a teoria de conjuntos, tá? Com o objetivo de se preparar para a gente ter elementos para demonstrar e para revisar também, né? É bom ter essa revisão, mas também a própria revisão de teoria de conjuntos acaba sendo servindo também como uma preparação para essa abordagem formal, tá? Então ela tem essa dupla utilidade para a gente, né? Uma, ela revisa os conceitos que a gente vai usar para fazer as nossas demonstrações, né? As nossas demonstrações vão ser sobre conjuntos. E outra é que essa própria revisão acaba sendo também uma preparação para essa abordagem mais formalizada do ponto de vista lógico que vai vir em seguida. Tá? Então, essas primeiras 3 ou 4 semanas são sobre revisão de teoria de conjuntos. Okay? Então, a gente vai continuar esse processo, vai continuar essa revisão nessa semana, nessa agora que é a terceira semana, né? Se você levar em conta aquela primeira semana que foi só sobre as questões de fundamentos da matemática, questões mais filosóficas, mais problemáticas do fundamentos da matemática. Levando em conta aquela primeira semana, a gente está agora na terceira, né? Mas de conteúdo mesmo é a segunda semana. Tá? E nessa segunda semana a gente vai abordar reunião, intersecção, que eu acho que é uma coisa conhecida de todos, mas quem tiver alguma dúvida ou não lembrar alguma coisa vai conseguir aprender nas aulas. E talvez o conjunto das partes seja uma novidade, né? Então a gente vai estudar reunião, intersecção e conjunto das partes. O conjunto das partes pode ser uma novidade. Tá? O que os três têm em comum é que eles te dão um novo conjunto. Então você parte de algum conjunto dado, faz um processo com eles, que pode ser reunião, pode ser intersecção, e você obtém um novo conjunto como resultado. Tá? O processo te dá um novo conjunto. Tanto a reunião, quanto a intersecção, quanto as partes. Tá? Essa é a relação que tem entre eles. A gente vai começar a ver agora. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. E para a gente começar a discutir esse ponto aí. Essas três operações, né? Reunião, intersecção e partes, que vão produzir um novo conjunto, né? Então, se você tem dois conjuntos, você faz a intersecção, é um novo conjunto, faz a reunião, é um novo conjunto, e depois vai vir o conjunto das partes, que também vai te dar um novo conjunto. Tá? Então, esse é o tema dessa terceira semana, né? Reunião, intersecção e conjunto das partes. Tá? Aqui uma primeira revisão, só para a gente situar de onde a gente estava, né? Então, a gente tinha visto que a igualdade entre conjuntos, né? Um conjunto A um conjunto A é igual a um conjunto B, se somente C tem os mesmos elementos, ou seja, se X é um elemento de A, se somente C, o X é um elemento de B, tá? Lembrando que a gente comentou aqui, né, que aqui você colocaria o para todo X, tá? Só que nesse momento inicial a gente está omitindo ainda para ter um pouquinho mais de simplicidade nas expressões, ok? Mas a rigor estaria aqui para todo X, ok? Mas por enquanto vamos manter uma certa simplicidade aqui na exposição. Tá? E depois a gente viu a inclusão, ou seja, o A é um subconjunto de B, tá? Quando que isso acontece? Se e somente se todo elemento de A também for elemento de B, ou seja, se X pertence a A, então X pertence a B. Lembrando que esse símbolo aqui, né, que é o símbolo da implicação, o conectivo lógico da implicação, ele se lê dessa forma que eu falei. Então, se X pertence a A, então
X pertence a B. Tá? Numa linguagem mais intuitiva, mais informal, a gente fala que o símbolo da implicação, né, o conectivo lógico da implicação é o se então. Tá? Você pode dizer que esse símbolo aqui é o se então. Tá? Não esquecer que ele tem o se, ele é estruturado, esse símbolo aqui. Ele não é só o então. Tá? Ele não é um símbolo matemático que pode ser traduzido pela palavra então. Não, ele é um conectivo lógico estruturado, tá? E a gente vai discutir isso com mais calma quando a gente estiver formalizando a lógica, quando a gente tiver concluído essa parte de revisão de teoria de conjuntos, do ponto de vista ingênuo, essa revisão de teoria de conjuntos ingênua ou intuitiva, né? A gente vai fazer uma discussão mais detalhada das questões lógicas, e aí esse conectivo aqui da implicação ele vai entrar novamente, tá? Então, concluindo, essa frase aqui, X pertence a A implica X pertence a B, você pode ler assim, se X pertence a A, então X pertence a B, isso aqui também é para X, isso quer dizer que A está contida em B. Tá? Isso aqui é a revisão daquilo que a gente já viu, tá? Daí agora vamos ver algumas operações, né, que vão nos dar um novo conjunto, e aqui está a intersecção, certo? Então, esse aqui é o A intersecção com B. Vamos fazer um desenho aqui. Realmente o meu cursor está dando um pouquinho de problema, né? O pessoal já tinha chamado a atenção para mim para isso, e eu acho que é uma questão da mesa digital, da mesa digitalizadora. Tá, então aqui, ó, tem um conjunto A, e aqui um conjunto B, certo? E a intersecção é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem aos dois, tá? Tanto A quanto a B. Então, isso que eu estou riscando aqui, que eu estou destacando aqui, essa região, ela corresponde à intersecção de A e B. Eu imagino que isso é uma coisa que a gente já conhecia, tá? Então, o que essa frase aqui está dizendo é que X pertence à intersecção de A com B, C e somente C, X pertence a A e X pertence a B. Ok? Então, aqui apareceu um novo conectivo lógico, né? A gente tinha usado até agora o conectivo da equivalência, que é o C somente C, e o conectivo da implicação, que a gente usou para definir a inclusão de conjuntos, né? E aqui agora a gente tem o conectivo lógico da conjunção, que é o E, tá? De novo, né? Como eu sempre falo, a gente vai ainda voltar a discutir essa linguagem formal lógica, né? Vai discutir o significado desses conectivos, mas a gente só está usando eles aqui inicialmente nessa revisão para também já preparar a lógica que vem depois. Mas então aqui está o conectivo E, certo? Então esse símbolo aqui, ele corresponde ao símbolo lógico E. Tá? Você pode também escrever o E, não é errado, tá? Você escrever ele em sentenças lógicas, esse símbolo aqui, e também você pode escrever, alguns livros usam esse formato aqui do símbolo também. Se eu não me engano, se vocês olharem o artigo do Hilbert lá, original em alemão, ele está com esse símbolo aqui para o conectivo, tá? Mas todos eles dizem a mesma coisa, que essa sentença, ele está falando que essa sentença e essa são verdadeiras, ok? Então, essa é a intersecção e esse é o conectivo lógico que corresponde, tá? Então, a sentença inteira é verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Esse é o único caso. Esse é o significado do conectivo E, né? Você junta duas sentenças pelo conectivo E, ela só vai ser verdadeira se as duas sentenças que você usou para juntar forem verdadeiras. Ok, daí a reunião, também eu suponho que seja algo conhecido, né? Então, você tem aqui um conjunto A, aqui um conjunto B, tá? E aí os elementos dos dois conjuntos que não precisam estar simultaneamente nos dois. Tá? Você vai pegar
tanto do A quanto do B. Vai juntar esses elementos, tá? Dos dois, tanto do A quanto do B. Então, ele não precisa estar nos dois. Basta que ele esteja em algum deles que já estará na reunião, certo? Então, esse conjunto que engloba tudo aqui é a reunião de A com B, certo? Então, a gente pode dizer que X, essa frase aqui em cima, né? Essa frase que está aqui, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que X pertence à reunião de A com B, C, e somente C, X pertence a A, ou X pertence a B. Ou seja, para estar na reunião de A com B, basta que ele esteja em um conjunto ou no outro. Ok? Então, você tem a reunião. Tá? E aqui, de novo, aparece o conectivo lógico, né, que é esse símbolo aqui. Ok? Que você pode representar assim. Tá? Não é errado também, nas demonstrações você escreveu o ou, mas a gente costuma adotar uma linguagem, na linguagem formalizada, a gente costuma usar uma linguagem específica, né, com símbolos específicos daquela linguagem. Então, esse é o símbolo que a gente usa para o ou, e esse é o símbolo que usa para o e. Okay? Então, essas são operações que eu suponho que sejam conhecidas: reunião e intersecção de conjuntos. Tá? Aqui estão os conectivos correspondentes, lógicos, né? Tá? No caso aqui dessa sentença, X pertence a A ou X pertence a B, para ela ser verdade, basta que uma das duas seja verdade. Então, ela só vai ser falsa se as duas sentenças que você juntou, né? Então, aqui eu tenho uma sentença e aqui eu tenho outra. Tá? E aí eu juntei as duas sentenças pelo conectivo ou. A nova sentença obtida, que é essa sentença inteira aqui, essa nova sentença obtida, ela só será verdadeira se uma delas for verdadeira ou as duas, né? E só será falsa se ambas forem falsas. Tá? No caso do conectivo e, como a gente falou, né, a sentença inteira só será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Tá? Se uma delas for falsa, a sentença inteira já será falsa. Ok? É o que acontece com o conectivo e o conectivo ou. Tá, daí agora o conjunto das partes, que talvez seja algo novo, né? Então, aqui você vai definir. Okay? Então, pega um conjunto qualquer, tá? X um conjunto qualquer, e aí vamos criar um novo conjunto, que é o P de X. Ele se chama P de X. É o conjunto das partes de X. Quem são esse conjunto? É esse aqui, ó. Então, o A vai ser um elemento de P de X, sem somente se ele estiver contido em X, certo? Então, P de X é o conjunto dos subconjuntos de X, tá? É o conjunto cujos elementos são os subconjuntos de X. Tá? Então, um elemento pertence a P de X quando ele for subconjunto do X. Tá? Então, digamos assim, fazer um desenho aqui, mais ou menos, um esboço, né? Tá? Digamos que isso aqui é o teu conjunto X. Tá? Daí, digamos que você tem aqui um ponto P, certo? Esse P é um elemento de X. Tá? Então, ele é um conjunto X de pontos aqui de uma região do plano, por exemplo. Tá? Agora você vem aqui nesse conjunto X e desenha um subconjunto. Certo? Aqui eu tenho, então, um A, que é um subconjunto de X. A está contido em X. Okay? Esse P aqui é um elemento de X e o A aqui é um subconjunto. Tá? Então, nessa situação, o A pertence a P de X. Por quê? Porque o P de X é o conjunto de todos os subconjuntos de X. Okay?
Vamos ver exemplos em casos concretos, talvez a gente consiga entender melhor. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que o vazio está contido em qualquer conjunto. Tá? Então, sabemos que o vazio está contido em X para qualquer X. Tá? Por quê? Porque se você fizer uma hipótese aqui de que X pertence ao vazio, essa hipótese é sempre falsa, mas aqui você tem uma implicação, né? Então, aquela implicação que a gente viu lá antes, né? A contido em B, né? X pertence a A, e implica X pertence a B. Essa era a implicação que a gente tinha visto antes, né? Na aula passada, tá? Usando ela aqui, se você colocar X pertence ao vazio, ela vai ser falsa, isso aqui vai ser falso. Sendo falso essa parte aqui, a implicação inteira é verdadeira. Portanto, o vazio está contido. Tá? Então, o vazio é subconjunto de X. Mas as partes de X é o conjunto de todos os subconjuntos de X. Então, quem for subconjunto de X pertence às partes de X. Então, o vazio é subconjunto de X. Mas quem é subconjunto pertence às partes. Logo, né, o vazio pertence às partes de X. Tá? É isso que esse primeiro exemplo está dizendo. No segundo exemplo, ele quer que você calcule as partes desse conjunto aqui, que é o conjunto 1, 2. Tá? Então, assim, quem que pertence às partes? São todos os subconjuntos desse conjunto 1, 2. A gente acabou de ver que o vazio é subconjunto de todo mundo, então o vazio pertence às partes. Então, o vazio é um elemento aqui. Tá? Se eu pegar o conjunto que só tem o elemento 1, ele está contido aqui, certo? O conjunto que tem o 1, né, ele está contido no conjunto 1, 2, porque todo elemento daqui também é elemento daqui, então ele está contido. Tá? Mesma coisa para o conjunto 2, que só tem o 2. Ok? Porque ele também está contido aqui. Todo elemento desse conjunto também é elemento aqui do 1, 2, então ele está contido. E o próprio 1, 2. Tá? Porque todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Tá? Então, o 1, 2, ele está contido no próprio 1, 2. Okay? Porque todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, ele está contido aqui. Então, ele aparece aqui também como um subconjunto do 1, 2, portanto, ele é um elemento das partes. Então, esse aqui é o conjunto das partes do 1, 2. Tá? Notem que o conjunto tinha 2 elementos e as partes têm 4 elementos. Tá? Isso é uma coisa que vai aparecer depois nos exercícios, a cardinalidade do conjunto das partes. Vamos para mais um exemplo? Aqui, ó. Se você pegar... aqui, se você pegar qualquer conjunto A, o próprio A é um elemento das partes de A. Tá? E aqui é só essa observação, né? De fato, para qualquer conjunto A, sabemos que A está contido em A. Tá? Todo conjunto é subconjunto de si mesmo, porque quando que um conjunto é subconjunto de outro? Vamos voltar aqui, ó. Quando que eu tenho um conjunto sendo subconjunto de outro? Está aqui, né? Se X é elemento de A, então ele é elemento de B. Sempre que isso acontece, A está contido em B. Tá? Isso aqui para todo X, né? Então, se o cara é elemento de A, então ele vai ter que ser elemento de B. Mas isso é verdade para o próprio A, né? Se o X é elemento de A, então ele é elemento do próprio A. Tá? Então, todo o conjunto está contido em si mesmo. Mas o conjunto das partes
é o conjunto dos subconjuntos. Mas todo A é subconjunto de si mesmo. Então, A pertence às partes de A. Tá? Logo, A pertence às partes de A. Tá? Por quê? Porque as partes de A é o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A. Mas A é subconjunto de A. Logo, A é elemento das partes de A. A pertence às partes de A. Ok? Aí, um último exercício aqui, pessoal, que fica para vocês fazerem, e a gente discute ele no momento síncrono para tirar dúvidas, ok? É provar que esse conjunto aqui, ó, o conjunto que tem o unitário do 1, tá? Quando você pega um conjunto só com um elemento, tá? E esse elemento se chama A, então esse conjunto é chamado, né? É chamado de unitário do A, tá? Ou conjunto unitário apenas, tá? Muito, se vocês forem ver nos livros em inglês ou artigos em inglês, um conjunto dessa forma se chama singleton. Tem esse nome bonito aí na bibliografia em inglês. Tá? Então aqui, esse cara aqui é o unitário do 1, esse cara aqui é o unitário do 2. Aí você forma um conjunto com dois elementos, tá? Onde um elemento é o unitário do 1 e o outro elemento é o unitário do 2. Tá? Então, esse conjunto, tá? Ele não é formado pelo 1 e pelo 2. Tá? O 1 não é elemento desse conjunto aqui. O elemento é o unitário do 1. Tá? O unitário do 1 é um elemento do conjunto e o unitário do 2 é um outro elemento desse conjunto. Tá? Aí o exercício quer que você prove que esse conjunto aqui, formado por esses dois elementos, pertence ao conjunto das partes do conjunto das partes do conjunto 1, 2. Ok? Então você vai pegar o conjunto 1, 2, vai fazer o conjunto das partes e vai fazer o conjunto das partes de novo. Parte das partes. Ok? E aí você vai provar essa igualdade aqui. Ok, pessoal? Isso aí a gente discute depois, no momento 5, mas é legal que vocês já cheguem lá com isso aí resolvido. É isso aí, pessoal. Por hoje era só isso. Até mais.